que mais me surpreende assim na hashtag, né, na empresa deles, é como eles são enxutos e conseguem ter resultados consistentes e crescentes. E humildemente pedir essa aula, eu acho que eles têm uma história muito legal. São dois caras aí, ele e o Lira, super humildes, mas com conhecimento absurdo, com resultados absurdos. E, cara, quer falar alguma coisa, Tayoba? Bom, assim, prazer, né? Ouvir vocês. Eu falei lá no grupo. Acho que ouvir quem está fazendo, assim, tendo resultado. Muita gente ensinando e falando coisas do mercado, muito em teoria, né? Do que ouviu falar, do que repetindo o que está aí no mercado. Legal de trazer quem está fazendo é porque vocês vão trazer algo que não tem nenhum compromisso com teoria de mercado, nenhum compromisso com conversa que falar o que todo mundo fala, vocês vão trazer o que acontece no negócio de vocês, né? Isso é massa, aprender com a experiência de vocês. É o que a gente tem tentado fazer aqui na comunidade, né? Então, um prazer enorme aprender com vocês, ouvir vocês e trocar essa ideia aqui. Espero que seja um tempo bom aqui para todo mundo. E galera, como eu disse a última vez, dá palestra pra gente olhando no celular ao vivo. Então, vamos botar a câmera aí, vamos aproveitar essa hora que ele está aqui, vamos dar prestigiar o João e o Lira que estão aqui. E no final a gente vai abrir algumas perguntinhas aí depois do chato do questionário que eu vou colocar, né? João, Lira, tudo de vocês aí, velho. Manda bala. Perfeito. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Eu e Lira, a gente está muito acostumado a dar aula. A gente dá aula desde 2015 de Excel, de VBA e de Power BI, mas a gente não está tão acostumado assim a falar sobre o tema que a gente vai falar hoje. Volta e meia, quando pedem, a gente, enfim, fala, ainda mais vindo de alguém que a gente tem um carinho especial, mas a gente não é a nossa profissão, já deixa esse disclaimer logo de cara. Bom, o que a gente vai fazer aqui é basicamente falar das nossas experiências, dos nossos resultados. Então, eu preparei aqui um overview inicial para deixar o case um pouco mais tangível para vocês. E aí depois o Lira vai entrar numa parte mais técnica que a gente escolheu trazer aqui para a nossa conversa. Então, o Thiago falou que as perguntas ficam para o final, mas assim, só quebrando um pouco o protocolo, se tiver alguma coisa que eu estiver falando aqui mais da parte de história rapidinho, a introdução que eu vou dar, se alguém quiser perguntar, não sei se tem como, Thiago, o pessoal mandar no chat alguma pergunta e você me interrompe e faz, só para não perder o fio da meada. Show? Então, se alguém quiser, fica à vontade aí. Então, beleza. Não sei se vocês conhecem ou não a empresa, mas a hashtag treinamentos a gente tem como missão ajudar o cara a ser uma referência na empresa onde ele trabalha ou na empresa onde ele quer trabalhar. Então, a gente ainda tem um vínculo muito grande com o Excel, que é o nosso principal produto, e a gente não vê isso como um problema, mas a nossa missão como empresa é um pouco maior do que isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz o cara virar uma referência? Ensinando o que a gente chama de nível impressionador. E aí isso entra no nosso diferencial, na nossa Big Idea, nossa proposta única de valor, que acabam sendo a mesma coisa. Nosso grande diferencial é ensinar esse tal de nível impressionador. Eu sei que isso é um pouco mais teórico, mas acho que vale a pena comentar com vocês. Quando a gente entrou no mercado, principalmente quando o assunto era Excel, o pessoal falava muito, Excel do básico ao avançado, ou então aprenda o nível avançado de Excel, como se aprender o nível avançado de Excel fosse o máximo possível, o topo, né, de uma jornada de aprendizado. E aí a gente se posicionou um pouquinho diferente, a gente lá atrás pensou o seguinte, eu na época era estagiário, o Lira também era estagiário, e a gente se destacava muito por causa do Excel. Então a gente pensou, cara, aqui na empresa eu trabalhava na L'Oréal, deviam ter, sei lá, umas 500 pessoas na minha área. E das 500 pessoas, pelo menos 450 têm Excel avançado. Só que algumas se destacam mais do que as outras. E as que se destacam mais do que as outras, dentre as que têm nível avançado, são essas pessoas que a gente chama que tem um nível impressionador. São as pessoas que conseguem pegar todos os conceitos, as ferramentas e chamar a atenção. E aí a gente desenhou toda a nossa linha de copy para esse primeiro produto daí. Cara, no mercado você encontra níveis que te levam até o nível avançado. Para você chegar no avançado, você tem que aprender o básico, o intermediário e o avançado, só que tem um detalhe. Se você juntar algumas fórmulas certas, algumas ferramentas certas, num conjunto de coisas que a gente chama de nível impressionador, você consegue se destacar e chamar atenção. E é mais ou menos essa linha que a gente segue para todos os produtos. Excel, VBA, Power BI, AutoCAD e apresentações. Então, a gente sempre pensa em soluções completas. A gente não
não divide. Por exemplo, um curso de Excel nível básico, como entrada de funil, para depois vender para esse mesmo cara um curso completo. Essa é uma decisão que a gente tomou lá atrás e que a gente segue até hoje. Então, esse é o tal nível impressionador. E aí, alguns números mais atualizados de 2020. A previsão é uma previsão bem realista. A gente tem um faturamento superior a 8 dígitos em 2020. A gente também prevê ser o maior canal do YouTube de Excel do Brasil. Atualmente, a gente é o segundo maior canal, mas a gente está crescendo muito mais do que o primeiro. Então, provavelmente, daqui a uns 2 meses, a gente já passa ele. E ser o maior distribuidor de conteúdo no Instagram, no Facebook e no TikTok do Brasil em Excel. Isso aqui a gente já é. A gente já tem o maior canal no Instagram, a maior página no Facebook e a maior página no TikTok. Bom, posso estar errado, mas pelas pesquisas que a gente faz é isso mesmo. Bom, vamos lá. Próximo ponto, só estou pontuando aqui algumas coisas mais macro. A gente tem 5 produtos atualmente. O principal deles é Excel, que a gente vende por lançamento, faz lançamentos de 2 em 2 meses, sendo que alguns são passarianos. A gente também tem outros 2 produtos muito fortes, que são o VBA e Power BI. E a gente vende eles no perpétuo e também vende eles como parte do funil da esteira dos clientes de Excel e vende eles também como one click. Então, quando o cara compra Excel, ele tem um clique de VBA. Quando ele compra VBA, ele tem um clique de Power BI. Como se fosse uma tríade, esses 3 principais produtos aqui. E a gente também tem outro produto de AutoCAD e um outro produto de apresentações. Então, esses 3 aqui, Excel, VBA e Power BI, a gente coloca eles dentro da marca #treinamentos. Então, se vocês entrarem no YouTube, no Instagram, vocês vão ver que a gente distribui conteúdo de Excel, VBA e Power BI. Aí, por exemplo, eu vou falar melhor sobre isso, mas AutoCAD, que é um produto que é nosso também, com uma outra especialista contratada, a gente entende que não faz sentido distribuir nos mesmos locais que a gente distribui Excel, VBA e Power BI, porque tem uma correlação muito forte entre Excel, VBA e Power BI, e a mesma coisa não existe, por exemplo, para AutoCAD, para apresentações, então a gente adota estratégias diferentes. Uma linha do tempo muito rápida para vocês entenderem também. A gente começou a atuar no mercado em 2015, com um treinamento presencial. Eu tinha, na época, 22 anos, o Lira tinha 20 ou 21. E depois, em 2017, a gente começou a vender efetivamente no online. Então, 2016 foi um ano basicamente de aprendizado. A gente vendeu a primeira vez em julho de 2017, o que a gente chamava lá de Excel impressionador, usando a fórmula de lançamento. Aí, em 2018, a gente chegou a aproximadamente 2 milhões de faturamento online com o Excel. E até então, a gente sempre teve um foco em ter um produto muito forte, melhorar esse produto, então melhorar o conteúdo, melhorar as estratégias de venda, testar ticket, ver todas as melhorias para depois dar um próximo passo. Quando eu estava conversando com o Thiago sobre o que trazia aqui para a conversa, uma das coisas que ele pediu foi, tenta trazer a forma como vocês pensam. E aqui talvez esteja um primeiro grande mindset nosso, assim, como empresa. Antes de dar um próximo passo, sempre deixar muito concreto o primeiro que a gente deu. Então, a gente, em 2018, entendeu que a gente realmente estava chegando perto de, não de um pico, mas tinha consolidado todas as estratégias que a gente queria para poder dar um próximo passo. Então, em 2018, a gente faturou mais ou menos 2 milhões com Excel e até então era só um produto, intencionalmente, mesmo tendo a oportunidade de a gente ter outros. E em 2019, foi um ano em que a gente pensou o seguinte, cara, beleza, agora a gente já está com Excel muito bem, a gente pode melhorar, tem muita oportunidade para melhorar, mas a gente pode começar a se preocupar com LTV. A gente pode começar a se preocupar em vender outras coisas para o cara que entrou com Excel. E aí, bom, o que a gente fez foi desenvolver novos produtos, sempre escutando o que os nossos atuais clientes falavam. Então, a gente fez algumas pesquisas para entender com a galera o que eles queriam, e aí surgiu muito o VBA, surgiu muito o Power BI, e assim, 2 variáveis, então, para tomada de decisão foram, primeiro, escutar dos clientes, e segundo, ver o que a gente conseguia fazer internamente. Então, por exemplo, VBA e Power BI eram coisas que eu e Lira conseguiríamos desenvolver, ou pessoas próximas a gente, e surgiram outras coisas. Por exemplo, o AutoCAD, que a gente correu atrás e encontrou uma pessoa, uma especialista, para se juntar ao time. 2019 também foi um ponto, eu coloquei aqui só alguns marcos de produção massiva de conteúdo, então a gente passou a ser o maior canal de distribuição semanal de conteúdo de Excel do Brasil, no Instagram e no YouTube. Não maior em número de inscritos, mas maior em quantidade de distribuição de vídeos por semana. E o resultado foi que no final de 2019, no final do ano passado,
a gente já estava dominando as principais palavras-chave de busca no YouTube. Então, PROC-V, tabela dinâmica, gráficos, o que vocês pensarem aí de que tem a ver com Excel. Se vocês abrirem o YouTube agora e escreverem essa palavra pelo celular ou pelo computador, provavelmente vocês vão ver a gente em primeiro ou no máximo em segundo lugar lá do YouTube. Então, isso foi um resultado de um trabalho desde o começo de 2019. O faturamento de Excel dobrou em 2019 e a gente conseguiu mais de 7 dígitos com novos produtos. Então, somando VBA, Power BI, AutoCAD e apresentações, em 2019 a gente somou mais de 7 dígitos. E aí, 2020, a gente, enfim, os marcos aqui que a gente colocou são, primeiro, um ano de diversificação de especialistas. Então, até então, a empresa era muito focada em mim, João, como a cara da hashtag. Então, eu estava até brincando com o Lira, a gente já brincou isso algumas vezes, que assim, durante algumas semanas, se o cara entrasse no YouTube, ele podia ver tipo vídeo meu chamando para aprender Excel, para aprender VBA, para aprender Power BI, para aprender AutoCAD e para aprender apresentações. Então, tipo, eu fazia anúncio para a porra toda, eu era tipo um guru, que na verdade o que eu fazia era, em alguns anúncios, eu transmitia a minha autoridade para outra pessoa. Então eu falava, ó, quer aprender AutoCAD? Eu não sei AutoCAD, mas eu conheço uma pessoa que sabe, que é a Carol. E a Carol vai fazer, sei lá, uma aula, preparar um texto. Aí eu fazia a chamada, já que a minha cara era mais conhecida. E aí 2020 foi um ano então que a gente resolveu começar a diversificar isso. Então tem Excel, sou eu, João, mas a gente tem outros especialistas, né? O Alon para Power BI, a Carol para AutoCAD, o Diego para VBA, e aí a gente faz isso pensando na comunicação e também num ganho de valor para a empresa. Uma cabeça agora começando a ser uma cabeça de ter uma empresa que a gente pode vender em algum momento. Não é nossa intenção vender, mas começar a estruturar as coisas para poder ter essa possibilidade. E, em paralelo, aumentar o faturamento com o produto principal, que é Excel, mas também aumentar nas outras frentes. E aí, assim, os dois principais objetivos, então, para esse ano são masterizar as estratégias de venda de VBA e Power BI, que são os nossos segundo e terceiro produtos com mais vendas, e otimizar a esteira para aumentar o LTV com os produtos que a gente já tem. Para vocês entenderem também, os nossos produtos estão no ticket entre 500 e 100 reais. A gente faz algumas ações promocionais para quem já é aluno, para, enfim, estar dentro da estratégia de funil. Próximos passos, assim, o que a gente pensa como empresa, como é que a gente pensa no business aqui para frente. Consolidar a hashtag como uma Empíricos do mundo corporativo. Então, eu coloquei aqui Empíricos só porque todo mundo conhece Empíricos para passar a ideia do que eu queria. Então, a ideia é que a gente tenha vários especialistas por assuntos, né? Então, por exemplo, João para Excel, Alon para Power BI, Diego para VBA. E aí, se surgir, por exemplo, um novo tema que tem a ver com a nossa missão, que é fazer o cara virar uma referência na empresa onde ele trabalha, a gente surgir com um novo especialista para suprir esse tema. Crescer em busca orgânica no Google, a gente ainda entende que a gente pode melhorar muito aqui, desenvolvimento de novos produtos e afiliação de produtos que tenham relação com o nosso público. Então, por exemplo, se a gente achar que tem uma pessoa que manda muito bem em inglês e a gente não quiser desenvolver esse produto aqui dentro, afiliar esse cara. Então, só peguei aqui esses primeiros 10, 15 minutinhos para dar uma introdução mais geral, para ninguém cair de paraquedas. E aí aqui, principais aprendizados do que a gente fez a gente crescer mais de 100% ao ano no digital desde 2017. Então, esse ano a gente vai ter um faturamento superior a 8 dígitos, mas eu acho que isso tem uma razão. E aí foi legal o Thiago ter chamado, porque obrigou a gente a refletir sobre quais seriam essas razões. Então, o que eu vou fazer agora é basicamente destrinchar aqui 6 tópicos, que são tópicos que eu acho que são fundamentais para a gente crescer mais de 100% ao ano. E aí, enfim, espero que seja de alguma forma útil para vocês. Depois eu passo a bola para o Lira para ele poder falar mais sobre distribuição de conteúdo, que é o conteúdo mais técnico que a gente trouxe para o papo. Então, o primeiro ponto que eu acho que, assim, que é essencial para a gente ter um crescimento superior a 100% ao ano é produção épica de conteúdo. Eu li um livro recentemente, o título é meio escroto, Epic Content Marketing. Mas, enfim, algumas coisas que a gente já fazia e foram reforçadas ali pelo autor do livro que me chamaram a atenção. A gente produz muito conteúdo em quantidade, a gente se preocupa demais com a qualidade e com consistência. Então, no primeiro semestre de 2020, a gente produziu semanalmente, só no YouTube, 4 vídeos, pelo menos por semana, de 1º de janeiro até agora. E a partir de julho,
a gente vai transformar isso em 7 vídeos completos por semana. Então, aulas que às vezes têm 40, 50 minutos de duração, todo dia são colocadas no canal. A gente até fala assim, pô, se o cara quiser aprender Excel e for um pouco esforçado, ou VBA ou Power BI, só com o nosso canal do YouTube ele consegue aprender tudo. Ou se não tudo, sei lá, 80%, só que não está de forma organizada. Então, a gente tem essa preocupação muito grande em ser uma referência em termos de conteúdo. O cara, pô, querer aprender alguma coisa, tacar lá no Google, no YouTube, encontrar a gente. Um segundo ponto que eu coloquei aqui é um ponto que não sei se é carta marcada já, se é óbvio para vocês, mas assim, a gente já sempre fez isso, mas quando eu li isso recentemente no livro, me chamou a atenção, que é você misturar educação com entretenimento. A gente, às vezes, tem uma cabeça de querer passar informação usando as melhores palavras possíveis, o menor tempo, mas isso aqui sempre teve muito presente na gente. A gente lá atrás, em 2016, 2017, quando começou a viralizar os primeiros vídeos, viralizou o vídeo da gente fazendo tipo paródia ridícula da gente ensinando para o que ver de casa. Inclusive, se vocês pegarem o Instagram e procurarem hashtag treinamentos, quem estiver com o telefone perto, vai ver que tem uma paródia da gente cantando aquela música Evidências do Chitãozinho e Chororó, ensinando validação de dados. Aí, sei lá, na outra semana a gente cantando aquela música Despacito, só que era Proquisito. Então, as paradas assim, meio... Hoje em dia a gente olha até, a gente ri, mas que tem tudo a ver com o que a gente faz até hoje. Que é sempre que a gente pensa num roteiro de uma aula, em produzir um conteúdo, a gente entender o seguinte, cara, ninguém aprende Excel, quer dizer, não ninguém, mas 99% das pessoas que aprendem Excel, elas não aprendem Excel porque elas pensam assim, porra, tô de sacanagem, tô de bobeira, vou aprender Excel. O cara aprende Excel porque ele tem que aprender Excel, porque, enfim, a empresa dele pede, ou porque ele sabe que aquilo é importante para o mercado. Tem 1% de pessoas que se amarram no Excel, que fala, caraca, que legal o Excel, vou ficar brincando com o Excel. Mas a maioria das pessoas não. Então, é entender que, tipo, já que o cara tem que aprender aquilo, vamos fazer com que esse aprendizado seja legal, né? Com um linguajar mais informal, falando, brincando, trazendo exemplos dinâmicos. Então, isso a gente sempre teve muito forte e eu acho que esse é assim, um dos fatores críticos para a gente poder crescer mais de 100% ao ano. Estudo contínuo de novas estratégias. Pô, a gente não poupa budget para mentoria, para curso. A gente está sempre tentando trazer coisas novas, não só para a gente, mas como o time como um todo. Desenvolvimento de novos produtos, escutando o que os alunos pedem. Então, acho que esse é um aprendizado grande assim, para a gente. Cara, ao invés de tentar inventar um curso para vender, só perguntar para o cara que já comprou de você. Um quinto ponto que eu coloquei aqui, um cuidado bizarro com o nível de serviço. Eu não sei se alguém aqui é nosso cliente ou se alguém aqui já conhece alguém que seja nosso cliente, mas a gente se preocupa demais com o cara no primeiro mês que ele acabou de comprar nosso produto, ficar assim, caraca, nunca vou conseguir consumir tudo isso que eles estão me mandando. Então, a gente tem, por exemplo, um funil de over delivery com 2 vezes por semana, depois que o cara compra, mandando coisas grandes que ele nem imaginava. Então, tipo, o cara compra um curso de Excel, aí ele recebe, sei lá, um mini curso de Power BI na primeira semana, depois uma apostila completa de Project. E assim vai, a gente vai, tipo, metralhando o cara com conteúdo nos 30 primeiros dias após a compra. E um outro ponto que o Thiago também reforçou no começo, tudo isso com uma equipe muito enxuta. Então, atualmente, além de mim e do Lira, a gente tem mais 6 pessoas full-time e tem mais algumas pessoas que são freelas, mas assim, com variável, super motivada e com uma participação altíssima no lucro. E a gente faz contratos de revisão semestral. Então, esses são 6 pontos que eu listei aqui, que depois de refletir um pouco, eu penso que são talvez os 6 principais pontos para o nosso crescimento. E por mais que não sejam pontos extremamente técnicos, por mais que não sejam hacks, que eu penso assim, pô, vou pegar essa parada que ele mostrou e vou aplicar isso amanhã. Eu, pelo menos, parto do princípio que mais do que hacks ou pequenas dicas, talvez isso aqui, pensando no longo prazo, valha muito mais. Então, são 6 coisas que a gente, de verdade, acredita que foram essenciais para o nosso sucesso e estão sendo até hoje. E é isso. E aí, agora a gente vai entrar na parte mais técnica que a gente tinha para trazer para vocês, falando um pouco sobre distribuição de conteúdo, que, na minha percepção, é o que permite com que a gente consiga continuar escalando nos níveis que a gente está atualmente. E aí, para isso, eu vou passar a palavra e a tela para o Lira.
Show. Então, como que eu faço isso? Só interromper aqui. Foi. Boa. Tá, vou fazer uma introduçãozinha aqui, depois eu compartilho a tela com vocês do que eu vou entrar em detalhe. Assim, só explicando um pouco para vocês o que a gente chama de distribuição de conteúdo, por que a gente faz isso, por que isso é importante, qual o resultado que isso dá para a gente, contextualizando um pouco. Muito na linha disso que o João falou, a gente tem conseguido escalar constantemente em todas as frentes de negócio que a gente tem. Então, todos os produtos a gente tem conseguido escalar de uma forma constante. E um negócio que a gente sempre se preocupa muito é de não ficar, digamos assim, viciado naquela ideia de tipo um ROI muito alto, mas em que a gente não consegue, às vezes, escalar ali em cima, eu não consigo aumentar o lucro de forma consistente e de forma... E assim, de uma forma que a gente controle, acho que esse é o grande ponto. Então, a primeira coisa que um grande sinal que a gente teve de que a gente precisava fazer algum tipo de investimento em conteúdo foi quando a gente começou, digamos assim, a ficar na mão de não conseguir controlar o quanto que a gente ia escalar. Então, basicamente, a gente começou a ter dificuldade de escala, começou a ter um pouco de dificuldade de aumentar o tamanho dos lançamentos, por exemplo. Foi a primeira vez que a gente teve o problema com isso. E a gente falou, cara, por que a gente não está conseguindo aumentar o tamanho dos lançamentos? E aí a gente começou a perceber que talvez fizesse sentido. A gente já tinha ouvido falar de distribuição de conteúdo e tal. A gente sempre, nessa época, isso foi 2018, início de 2019. E nessa época a gente era muito fraco até em conteúdo orgânico, assim. Então a gente não tinha muito alcance orgânico, a gente precisava entender alguma forma da gente conseguir continuar escalando o tamanho dos lançamentos para ter enfim, para conseguir aumentar o lucro da empresa, senão a gente ia ficar basicamente estagnado. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês basicamente qual é a lógica do que a gente segue. É uma tabelinha bem simplesona, mas basicamente qual é a lógica do que a gente segue, por que a gente faz e quais os problemas que a gente tinha e, enfim, a estratégia global assim como um todo. Eu coloquei os números aqui só para facilitar as contas, né? Mas, enfim, quando a gente começou a fazer o lançamento, o primeiro lançamento que a gente fez foi em 2017. E aí, em 2018, a gente teve um primeiro lançamento muito bom, só que quando a gente foi analisar os resultados desse primeiro lançamento muito bom, a gente viu que 60% a 70% das nossas vendas vinham de afiliação. Então, a gente tinha alguns afiliados grandes, empresas grandes que às vezes afiliavam a gente, ou enfim, pessoas que conheciam a gente, e a gente percebeu que a gente não estava com controle da escala dos nossos lançamentos. E aí a gente resolveu parar de fazer afiliação só para entender os nossos números e aí começar realmente a conseguir controlar essa escala. E aí a gente começou esse processo basicamente com isso daqui. A gente essencialmente só comprava de público frio e aí a lógica do que a gente sempre seguia era, por exemplo, eu pegava lá públicos de interesse, públicos de lookalike, botava R$1.000, digamos, captava 1.000 leads, CPL é R$1. Se eu conseguisse 10 compras aqui dentro, eu tinha uma conversão de 1% e beleza, a gente rodava basicamente assim. E aí, obviamente, às vezes eu investia mais, esse CPL aumentava, essa conversão às vezes podia cair um pouco, mas basicamente a gente ficava nisso daqui. Só que qual era o problema da gente ficar 100% na mão aqui de público frio? Imagino que a maioria de vocês já deva ter minimamente encontrado um problema desse tipo. Primeiro, a gente não controlava a escala disso. Por que a gente diz que a gente não controlava a escala disso? Se eu quisesse investir muito mais grana, e a gente, digamos assim, poderia ter a grana para investir muito mais, basicamente a gente ia ter um CPL disparando, a gente testava isso, tentava botar mais grana, o nosso CPL, tipo assim, dobrava o CPL botando o dobro da grana. Então, no fim do dia, eu captava a mesma quantidade de leads, só que pagando o dobro do preço, praticamente. Então, não valia a pena eu fazer isso. E, basicamente, a gente se via muito na mão da plataforma. Então, até nessa época a gente só fazia Facebook, mas a gente se via muito na mão da plataforma no sentido de se o lead de uma hora para outra ficasse caro, se o meu lead dobrasse uma hora para outra, fudeu. Tipo, meu lançamento ia pro caralho, porque, tipo, basicamente o meu custo para fazer aquele mesmo lançamento ia ter dobrado de uma hora para outra, porque a gente não controlava isso. E, bem ou mal, a gente estava aqui, de certa forma, limitado aqui dentro da escala que a gente conseguiria pegar aqui dentro. Então, tipo, você tem, tipo, sei lá, interesses de uma certa forma limitados para você conseguir explorar, ou ia ter que ter muito trabalho gigante de conseguir encontrar novas pessoas ali dentro. Ao mesmo tempo, a gente começou a perceber que com o pequeno resultado orgânico que a gente tinha, alguns públicos se destacavam muito. Públicos que normalmente eram públicos quentes, ou seja, públicos de pessoas que conheciam a gente, que é um negócio natural, imagino que, enfim, todo mundo já tem a noção disso.
E aí a gente começou a gente instaurou basicamente uma cabeça assim de longo prazo no sentido de, cara, a gente vai fazer um investimento agora que não necessariamente precisa voltar agora. Então a cabeça a gente vai começar a distribuir conteúdo com a cabeça do longo prazo. Então, tipo, eu posso botar essa grana agora para só ver a cor desse dinheiro de novo daqui a um ano. Então, por que eu tô falando isso? Porque no primeiro momento, quando a gente pensou em distribuir conteúdo, a gente basicamente pegou lá vários vídeos e distribuiu os vídeos. E aí a gente queimou uma grana relativamente alta fazendo isso, e esse resultado não voltou pra gente. Não voltou num primeiro mês, e aí basicamente a gente viu duas coisas aí dentro. A primeira é que essa grana não voltou no primeiro mês, e a gente ficou preocupado com isso. Porque a gente estava com uma cabeça de curto prazo, na nossa visão, isso. Então, não necessariamente essa grana vai voltar ali agora. Tipo, botei R$1.000 para gerar público, para distribuir conteúdo. Esses R$1.000 vão voltar mês que vem. Isso acho que foi uma primeira coisa. E a segunda coisa é que a gente fez isso da forma errada. A gente simplesmente pegou o primeiro conteúdo que a gente viu, conteúdo que a gente já produzia, e simplesmente botou grana ali dentro para ver se ele chegava em mais gente, com a esperança de que aquilo dali fosse melhorar a gente a conseguir aumentar a escala de lançamento, coisas assim. Então, basicamente era esse o problema que a gente estava tendo. E aí, qual foi, digamos assim, a solução do que a gente encontrou? E aí, até tangibilizando um pouco aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente estava fazendo lá os nossos lançamentos com o público frio, digamos que a gente tivesse uma conversão de 1% no público frio. Beleza. Num público quente, por exemplo, seguidores do Instagram, as pessoas que me seguiam já no Instagram, essa conversão naturalmente era maior, porque o cara já me conhecia, eu tinha uma conversão naturalmente maior em cima desse cara. E aí, digamos que essa conversão fosse 2%. Só qual é o problema? O problema é que eu não controlo quantos seguidores do Instagram eu tenho. Se eu não controlo quantos seguidores no Instagram eu tenho, eu não consigo controlar a escala disso. E aí, qual foi a primeira coisa que veio na nossa cabeça? Porra, existe alguma forma da gente conseguir mais seguidores do Instagram? Dado que seguidores do Instagram era um público que funcionava. Então, o que a gente começou a pensar? Como que eu faço para conseguir escalar esses públicos quentes que a gente realmente tem? E aí, a solução para isso foi basicamente, cara, a gente vai começar agora então a pensar em testes com a seguinte hipótese. Será que se eu investir, por exemplo, R$1.000 para gerar novos seguidores no Instagram, então R$1.000 para distribuir conteúdo com o objetivo de trazer gente para o meu Instagram, se o meu objetivo é aumentar o público de seguidores no Instagram. Então, se eu botar R$1.000 nessa galera e aumentar a minha quantidade de seguidores, será que eu consigo aumentar a minha escala em cima desse público e conseguir um lucro em cima dessa estratégia? Basicamente era isso que a gente queria testar. E aí foi o que eu falei. Num primeiro momento, quando a gente tentou fazer isso, a gente queimou uma grana, porque a gente fez isso de forma, digamos assim, meio que desordenada. E aí a gente, hoje em dia, segue basicamente uma lógica tipo, muito simples, mas que a gente tipo, apanhou um pouquinho para chegar nesses números, não necessariamente nos números em si, mas na lógica por trás do que a gente segue para distribuir conteúdo e garantir que todo o dinheiro que eu vou botar em distribuição de conteúdo, ele vai voltar para a gente, mesmo que ele não volte mês que vem, que ele volte daqui a 6 meses, não tem problema, a gente sabe que ele vai voltar para a gente. E aí, qual é essa lógica do que a gente seguiu? Basicamente o seguinte, ó. Então, só contextualizando aqui para ficar bem claro. Quando a gente estava fazendo o lançamento só com público frio, eu tinha basicamente público frio e uma rebarbazinha, né, de públicos orgânicos, lá públicos quentes, que me deixavam, por exemplo, eu tinha alguns seguidores do Instagram que eu tinha captado organicamente ou por rebarba de anúncio naturalmente, que quando você faz anúncio acaba crescendo, por exemplo, o teu Instagram. E aí, digamos que num lançamento desses que eu fiz, eu tivesse investido, por exemplo, R$1.000 em seguidores do Instagram. Então, digamos assim, eu estou olhando só esse público aqui, só para pegar como exemplo, para tentar tangibilizar. E aí, se ficar muito confuso, vocês me falam que você ficou muito confuso, que aí eu tento explicar de uma outra forma. Mas, por exemplo, quando eu estava fazendo o lançamento, digamos que eu tenha conseguido investir R$1.000 dentro do público de pessoas que me seguem no Instagram. Eu consegui botar R$1.000 ali dentro. Esses R$1.000, eu paguei R$1 pelo lead e vieram 1.000 leads. Dado que esse público me dá uma conversão de 2%, eu tive aqui 20 vendas, e aí botando, por exemplo, um ticket de R$500, que era um ticket que a gente praticava, isso aqui me daria um lucro, né, de R$9.000. Beleza? Então, eu tinha o meu público de seguidores do Instagram, consegui captar dentro desse público 1.000 leads dentro do meu lançamento, e aí eu gerei dentro desses 1.000 leads 20 vendas. E aí, qual foi o teste que a gente queria fazer? Eu queria fazer o seguinte, beleza, isso eu consigo gerar com o que eu já tenho organicamente. Se eu botar agora R$1.000 para distribuir meu conteúdo, para atrair gente para o meu Instagram, com o objetivo de fazer a pessoa me seguir no Instagram, eu consigo aumentar o lucro que esse público de seguidores do Instagram me gera?
Basicamente, essa era a lógica. Então, ao invés de eu ter só um investimento de captação de lead, agora a gente teria uma etapa anterior, que é, eu vou distribuir um conteúdo, esse conteúdo vai chegar em tantas pessoas e ele vai fazer a minha quantidade de seguidores no Instagram aumentar. E aí, qual é o teste que a gente fazia? Eu botei R$1.000. Quando eu botei esses R$1.000, ao invés de conseguir comprar só 1.000 leads a CPL de R$1, o meu público aumentou a ponto de eu conseguir captar 2.000 leads a R$1. Então, ao invés de conseguir só captar 1.000 leads, agora eu consegui captar 2.000 leads. E aí, por ter conseguido captar 2.000 leads, eu consegui gerar um lucro de R$14.000, apesar de uma pequena queda da minha conversão. Então, por exemplo, se eu fosse manter meus 2% de conversão, eu teria gerado 40 vendas em cima desses 2.000 leads, isso teria me gerado R$17.000 de lucro. Então, qual é a grande vantagem disso daqui? A grande vantagem é que agora eu controlo a escala. Porque se eu botei R$1.000 e agora eu consigo captar 2.000 leads, eu posso botar R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, só para aumentar a quantidade de seguidores do meu Instagram, com o objetivo de, no lançamento, captar leads das pessoas que me seguem no Instagram. Então, eu não distribuo conteúdo por distribuir conteúdo e dizer, agora eu tenho um público grande de pessoas que me seguem. Eu distribuo conteúdo com o objetivo de, quando chegar um lançamento, eu conseguir captar mais leads dentro daquele público que antes eu não conseguia captar aquela quantidade de leads. Beleza? Então, a distribuição de conteúdo virou uma alavanca de escala para a gente. Então, eu boto dinheiro no conteúdo para ele me permitir eu captar mais leads dentro daquele público quente. Só que o que acontece? Quando a gente botava essa grana em conteúdo, a nossa conversão caía um pouco. Por que a nossa conversão caiu um pouco? Porque, digamos, eu botei R$1.000 para trazer gente para o nosso Instagram, vem um cara qualificado, que o cara que já está, eu vou conseguir converter ele num próximo lançamento, sei lá, daqui a 2 lançamentos. Só que às vezes vem um cara que, tipo assim, acabou me seguindo ali porque viu na hora aquele conteúdo específico que ele curtiu, mas não é o cara que é do meu público. É o cara que eu estou querendo que vai depois converter para mim. Então, essa conversão aqui, na prática, ela acabava caindo um pouco. Só que mesmo ela caindo um pouco, nesse segundo cenário daqui, eu tenho 2 vantagens. A primeira vantagem é, eu lucrei mais. Que é isso que a gente está mais preocupado. Eu consegui aumentar o meu lucro. Não olhando muito ROI, mas olhando principalmente lucro. E a segunda vantagem é que agora eu controlo a escala. Por que eu controlo a escala? Porque se eu quiser captar mais leads aqui, eu sei o que eu preciso fazer. Eu só preciso aumentar essa distribuição aqui atrás. Se eu aumentar essa distribuição aqui atrás, eu vou ter mais seguidores, consequentemente eu consigo captar mais leads, captando mais leads eu vou conseguir gerar um lucro maior. E aí o que a gente faz com o passar do tempo é testar novos públicos quentes para distribuir conteúdo, então diversas formas de distribuição de conteúdo. Quando a gente fala conteúdo aqui, tipo vídeo curto, vídeo longo, enfim, o que for, a gente vai testando novas formas de distribuição de conteúdo e vendo como que esse público reage. Então, eu fiz uma distribuição para captar mais seguidores no meu Instagram. Como é que está a minha conversão do público de pessoas que me seguem no Instagram? Minha conversão está tanto. E aí eu faço a conta contrária e vejo se isso está me gerando mais lucro. Se isso estiver me gerando mais lucro, eu vou soltando e vou escalando aí até onde der. A partir do momento que esse lucro começa a estagnar, a gente fala, beleza, por enquanto aqui, eu estou parado aqui nesse platô e a gente vai ter que ficar testando coisas novas para conseguir continuar aumentando essa escala. Faz sentido isso ou estou viajando na maionese? Se tiver muita viagem, me avisem que eu pauso aí e volto um pouco. E aí, assim... Só complementando, Lira. Uma parada, assim, isso aí, além de ter o resultado direto para o lançamento e para as estratégias, também tem alguns resultados indiretos. Então, a gente percebe, por exemplo, que, isso gera prova social porque o seu número de seguidores, o número de inscritos do canal, no médio e longo prazo, tende a aumentar muito mais do que se você não fizesse esse tipo de distribuição. Você começa a gerar um pool muito maior de pessoas que te conhecem e que gostam do seu conteúdo porque você está distribuindo muito conteúdo. Então, a gente até consegue ver isso analisando, por exemplo, comentários de anúncio. A gente, hoje em dia, tem uma galera que, quando vê um anúncio nosso chamando para uma semana do Excel, que é o nosso evento de lançamento, ou para qualquer outra coisa, tem uma galera que defende muito a gente. Porra, esse cara é muito bom, já vi várias aulas dele, muito mais do que acontecia lá atrás. Então, acho que tem vários impactos que a gente, às vezes, não quantifica, mas que no longo prazo fazem todo sentido também. E assim,
acabou que, tipo, essa distribuição de conteúdo é uma das coisas que, obviamente, impulsionam também, às vezes, o alcance orgânico dos nossos conteúdos, coisas do tipo. Então, tudo meio que vai aumentando como um efeito colateral positivo da gente acabar fazendo isso. E assim, no início, o que a gente tinha maior dúvida em relação à distribuição de conteúdo era, primeiro, garantir que esse dinheiro vai voltar, porque as métricas eram muito, tipo assim, era muito difícil saber que eu vou botar R$10, por exemplo, para impulsionar algum vídeo específico e saber que esses R$10 que eu estou botando ali vão voltar. Quando é R$10, é fácil, é tranquilo, é R$10. Agora, quando você começa a fazer um investimento em distribuição de vídeo significativo o tempo todo, esse dinheiro precisa começar realmente a voltar ali para justificar aquele investimento que você está fazendo. Então, essa era uma primeira dor, e essa dor a gente acabou que, tipo, conseguiu resolver com esse esqueminha simples que a gente basicamente segue. Tipo, eu sei que parece muito simples, mas é exatamente o que a gente segue para saber onde a gente pode escalar e quanto que dá para escalar e como que dá para escalar. A gente bota a verba de distribuição para gerar um público quente, vê quantos leads aquele público quente está gerando para a gente, qual é a conversão que a gente tem ali em cima, e aí faz a conta contrária e vê, beleza, eu posso socar a grana aqui, que isso daqui vai dar escala para a gente continua crescendo aqui em cima. E assim, uma outra grande dúvida que foi uma das coisas que fez a gente queimar muita grana lá no início foi qual tipo de conteúdo que eu tenho que produzir e que eu tenho que distribuir para garantir que isso vai permitir com que a gente escale mais. Então, como que eu sei qual tipo de conteúdo que eu vou fazer isso? E aí, basicamente, num primeiro momento, a gente pegou o primeiro conteúdo, botou e acabou tipo meio que queimando grana. Hoje em dia, como que a gente sabe qual tipo de conteúdo? A primeira coisa que a gente faz é realmente uma análise qualitativa nossa, a gente pegar o conteúdo que a gente produz, olhar para ele e falar tipo assim, cara, isso aqui realmente é um conteúdo que tipo realmente gera valor para a galera curte e os feedbacks daquele conteúdo são feedbacks positivos. Então, o primeiro ponto é realmente uma análise qualitativa. E o segundo é botar ele num testezinho desse daqui e ver se esse teste funciona. Se nesse teste ele funcionar, significa que eu tenho um conteúdo de qualidade, que a gente sabe que tipo uma análise mínima nossa foi feita, mas o que vai dizer realmente o resultado dele é o teste. A partir do momento que a gente botar no teste e ele vier aumentando o nosso lucro, a gente continua distribuindo em cima dele. A partir do momento que aquilo dali não fizer mais sentido, a gente sabe que a gente tem que provavelmente mexer no nosso conteúdo ou alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente não, aí eu botei esses dois OBS aqui, que é tipo, a gente não mede a eficiência de uma distribuição de conteúdo nossa a partir do tipo, eu tenho 1 milhão de pessoas que viram meus vídeos no Instagram nos últimos 30 dias, ou tenho 500 mil pessoas, ou tenho 3 milhões de pessoas. A gente mede a eficácia da distribuição de conteúdo da quantidade de leads que a gente consegue captar em cima daquele público. É basicamente isso. E da conversão que aquilo vai fazer pra gente. Então é basicamente essa tabelinha daqui. Então eu sei que, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, que o público de seguidores do Instagram ele é um público bom pra gente, porque quando eu botei R$1.000 nele, eu consegui captar mais leads e isso aumentou o lucro que eu gerava em cima desse público. Então seria basicamente isso. E aí é isso que diz pra gente que aquilo dali é um público bom ou não é um público bom. E a segunda observação que eu botei é que, tipo assim, nem sempre isso daqui, essa conta, fecha no curto prazo. Então, se eu botar, tipo, uma grana hoje em vídeo, amanhã eu vou conseguir fazer uma oferta para esse público de pessoas que veio dali de dentro e esse ROI vai voltar pra gente. A gente sabe que nem sempre isso vem no curto prazo. Então, a gente está disposto a, digamos assim, tomar esse prejuízo durante um tempo, durante meses, até um ano, para ver esse dinheiro voltar lá na frente. Então, a gente também só bota uma verba que a gente sabe que não vai, tipo, quebrar a empresa, nem nada do tipo. A gente bota uma verba de distribuição de conteúdo que a gente pode segurar um bom tempo colocando ela dali e que sabe que no longo prazo, se isso voltar no longo prazo, está tranquilo e a gente consegue ir escalando. Só complementando também o que o Lira falou, acho que um ponto legal para o pessoal ter em mente é o seguinte, que nessa produção de conteúdo, hoje em dia a gente tem na nossa linha editorial de produção de conteúdo, alguns conteúdos que a gente produz de forma mais estratégica, para um cara que, por exemplo, já sabe Excel, mas quer saber alguma coisa específica que está lá na frente, uma ferramenta chamada Solver. E tem alguns outros conteúdos que são conteúdos mais porta de entrada, que são ou sobre temas que são buscados mais pela galera básica ou que são de curiosidade geral. Então, para esse tipo de ação, pensar sempre tipo, em oferecer o que o cara quer e depois, quando o cara te conhecer, você dá o que ele precisa.
sempre ter essa mentalidade na hora da produção de conteúdo, ter duas linhas, né? Uma linha que é a linha tipo, que está explícita para o cara, e uma outra linha que é uma linha que vai complementar, que também é super importante, mas que para cá talvez não faça tanto sentido. Então, assim, em relação a, tipo, a parte, digamos, um pouco mais técnica do que a gente faz em relação à distribuição de conteúdo, é realmente isso daqui. Aí o grande tchan que faz, assim, acho que a gente conseguir realmente escalar é sempre estar testando coisas novas, modelos de conteúdos diferentes, escalas diferentes, até a gente encontrar aquilo que está funcionando. A partir do momento que a gente encontra aquilo que está funcionando, a gente bota mais lenha ali naquela fogueira. Chegou em algum negócio que não está funcionando tanto, às vezes a gente vai e dá uma segurada ou muda a estratégia que a gente está fazendo. Então, tipo assim, essa distribuição, esses conteúdos que a gente distribui, tudo isso está em constante mudança. A gente, tipo, o que a gente fazia há um ano atrás não é o que a gente faz hoje em dia, porque a gente foi testando e foi vendo o resultado em cada uma dessas frentes no longo prazo. Mas a gente só sentiu segurança de começar a fazer isso a partir do momento que a gente começou a conseguir puxar esses números e saber, beleza, então quanto mais grana eu estou botando aqui, mais grana está voltando para a gente. E aí, essencialmente, o modelo que a gente segue de distribuição de conteúdo, que é o que a gente vê na prática, que permite com que a gente continue escalando, é isso daqui. É isso. Aí o que eu acho agora é que, enfim, Thiago comanda aí, mas a gente pode ouvir aí as perguntas que vocês tiverem e tentar ir seguindo a partir daí. Show de bola, João. Show de bola, Lira. Obrigado demais. Cara, eu vou botar, antes de abrir para a pergunta, eu sempre coloco a avaliação aqui, tá? Que sou chato pra caramba com isso, que é uma forma da gente evoluir, entender o que tá certo, o que tá melhor. Então, vou dar um minutinho aí, pessoal. Quando tiver em 30 respostas, eu vou liberar as perguntas, porque isso é importante pra gente, para evoluir. Enquanto isso, eu vou fazer alguns comentários aqui, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Muito generoso da parte de vocês estarem aqui, contribuírem esse conteúdo com a gente. E algumas palavrinhas que foram muito citadas e que eu gosto muito, né? Cara, vocês falaram muito de longo prazo e teste. E dá para ver que esses dois conceitos, né, estão muito na veia de vocês. E o João falou, né, no começo sobre a importância de, cara, entender a forma como vocês pensam, que são macro coisas, e a gente fica sempre buscando hack, quando, na verdade, o que vai fazer a tua empresa dobrar todo ano, como aconteceu com vocês, é descobrirem quais são os pilares reais de crescimento. E aí, cara, porque a minha pergunta é o seguinte: como é que vocês lidam com as tentações de curto prazo? Aquela parceria que aparece todo dia, a vontade de fazer um curso novo amanhã, porque oportunidade eu sei que vocês estão vendo elas todo dia. Como é que vocês falam, cara, essa oportunidade é ótima, mas o que eu tenho é melhor? Como é que vocês tomam esse tipo de decisão no dia a dia? Bom, vou falar e o Lira me complementa. Mas, assim, eu acho que a gente não tem problema em dizer não para as coisas. A gente, desde o começo, desde, assim, primeiro ano de negócio, já surgiam, às vezes, umas coisas, assim, muito doidas. Eu lembro, Lira deve lembrar disso, sei lá, no primeiro ano do negócio, um cara que ia comprar a empresa, que ia investir na empresa. Então, sempre surgiram algumas coisas muito, muito doidas, assim, e a gente sempre foi muito centrado em entender o potencial que a gente poderia alcançar se a gente parasse, focasse no negócio, e quando esse negócio estivesse grande, dar o próximo passo. Então, acho que é um alinhamento que a gente sempre teve muito forte desde o começo, de primeiro fazer alguma coisa muito bem feita para depois e focar na outra coisa. E prova disso, por exemplo, a gente há um tempo não tinha Instagram. A gente criou um Instagram, começou a crescer muito, muito, muito ali e, pô, hoje em dia a gente tem a maior página de Excel do Brasil. Aí a gente não tinha quase nada no YouTube. Foi para o YouTube, focou ali, cresceu ali e aí, pum, chegou no nível bom. E aí fazer esse movimento de forma repetida, pensando tanto em estratégias novas, em produtos novos e tudo que não está dentro do que a gente entende como estratégia para o próximo ciclo, a gente não tem problema nenhum em dizer não. A gente sempre faz ciclos também de reavaliação semestrais. Então, como a gente entende que surgem muitas oportunidades e que, às vezes, as coisas mostram um caminho para a gente que é completamente diferente, a gente faz uma
um planejamento anual, mas todo semestre a gente revê esse planejamento para ver o que faz sentido. E aí é muito fácil para a gente dizer não, porque o que não está dentro do que a gente planejou para o semestre simplesmente não faz sentido para a gente parar e fazer. Mas aí, Lira, pode complementar. Assim, a gente tem muito essa linha de a gente vai escolher o foco do que a gente vai fazer agora. E aí a gente escolhe, por exemplo, o foco desse semestre vai ser, sei lá, aumentar, escalar o Excel, os lançamentos de Excel. E aí a gente basicamente vai focar quase todos os nossos esforços em fazer aquilo. Então, às vezes, a gente abre mão de oportunidades até dentro do nosso negócio que a gente sabe que dá para fazer. Por exemplo, a gente já teve diversas vezes o pensamento de, vamos expandir o nosso curso presencial, que a gente tem até hoje e tal, mas a gente escolheu não fazer isso porque a gente enxerga que a gente teria oportunidades melhores em outros lugares. E a gente escolhe focar na oportunidade do que a gente acredita que vai dar mais resultado para a gente. E quando um teste de alguma coisa nova, assim, às vezes a gente conversa e vê que faz sentido, a gente tenta testar isso da forma mais rápida possível para saber se vale a pena ficar dedicando esforço naquilo ou não. Então, a gente já testou outras coisas que não são coisas que a gente roda hoje em dia, mas a gente testou durante um mês e aí viu que era ok, mas não é o foco principal do negócio, então vamos largar e vamos voltar a focar no que a gente estava focando no negócio. Então, acho que também é um pouco de velocidade de teste e tomada de decisão nesse sentido. Entendeu? Essa mentalidade de MVP, ela é muito presente na gente até hoje, assim, mesmo tendo capital, por exemplo, para, vamos lançar um produto novo. Então, a gente pode, sei lá, parar tudo, contratar 3 analistas, 4 estagiários, pegar um estúdio, fazer. A gente sempre preza por, vamos fazer pequeno, vamos fazer aqui dentro de casa mesmo, vamos pegar o que a gente já tem e aí depois a gente, se der certo, começa a escalar. E está dando muito certo até agora. Então, acho que não faz sentido a gente mexer nessa mentalidade. Cara, tem até a frase que fala que o excesso de capital é tão maléfico quanto a falta de capital, ou às vezes até pior. Eu vou chamar o pessoal para fazer as perguntas, que eu acho que a interação fica legal, então eu vou falando aqui no nome de quem já fez. Renan, se tiver aí, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Tô aqui. Tá me ouvindo aí? Tá, tranquilo. Então, beleza, obrigado aí pelo compartilhamento aí das informações, das estratégias. Acho que vai agregar bastante aí pra gente também. Eu fiquei com dúvida na parte de equipe, assim, o que vocês têm de equipe, o que vocês terceirizam. Queria entender um pouco mais desse modelo aí de vocês, dessa parte de equipe e qual que é o critério para terceirizar, como que vocês fazem com que isso funcione de forma interessante. Bacana. Então, a gente sempre teve uma mentalidade de ter equipe de forma mais enxuta possível, assim. Então, a gente começou no presencial, e então a gente começou a montar a nossa equipe pegando professores que davam aula com a gente no presencial, monitores e tal, que a gente via que mandavam bem. E aí, hoje em dia, pensando assim em posições, a gente tem uma pessoa que basicamente cuida de conteúdo, então ela vê toda a linha editorial, ela faz a organização de postagens, planejamento e tal. Além de algumas coisas um pouco mais técnicas ainda dentro do escopo dela. A gente tem uma segunda pessoa, que é uma pessoa para melhoria e desenvolvimento de novos produtos. Então, é uma pessoa que está sempre estudando novas possibilidades, ou então desenvolvendo novos produtos para a gente, ou então melhorando os que a gente já tem. Também é o principal escopo dela. A gente tem uma terceira pessoa para edição. Então, edição, como a gente produz muito conteúdo semanal e está sempre atualizando os nossos produtos de Excel, VBA, Power BI, AutoCAD, apresentações, a gente precisa ter uma pessoa full para edição simples. Tipo, pega uma aula, corta, edita e tal. Para edição um pouco mais complexa, tipo de fazer um anúncio mais bonito, fazer vídeo de CPL, a gente costuma terceirizar. Então, a gente tem meio que uma rede de freelas que a gente vem puxando quando precisa. A gente tem uma quarta pessoa para suporte, suporte de leads, suporte de clientes, e-mail, Instagram, Facebook, tudo, WhatsApp. Tem uma quinta pessoa, que é uma quinta pessoa de suporte mais técnico. Então, assim, a gente, em todos os produtos, a gente dá um suporte técnico também. Então, enquanto o cara tem tempo de acesso, ele pode mandar dúvida e a gente tira. E a gente tem, tipo, um cara que é o coordenador dos professores que tiram as dúvidas.
E aí tem uma equipe de freelas que a gente contrata por dia para o cara entrar na plataforma e tirar as dúvidas. E esse cara meio que gerencia tudo, organiza, dá um trabalhinho a mais. E estou esquecendo de alguém. Tem uma pessoa para tráfego. Tem um cara que meio que está embaixo do Lira diretamente, que é o nosso gestor de tráfego e gerencia tráfego. Tipo, a gente, como sócio, assim, a gente foca mais em, tipo, pensar em novas coisas e desenvolver principalmente as estratégias de venda. As estratégias de venda quem desenvolve é a gente, até normalmente copy e tal, é a gente que acaba fazendo. A gente está treinando uma pessoa para começar a fazer isso também, mas na hora de tomar a decisão de o que a gente vai terceirizar, o que a gente vai fazer internamente, as coisas que a gente enxerga que a gente vai fazer a princípio melhor internamente, que são cruciais, a gente faz internamente. E aí, normalmente, a gente começa com a pessoa que está prestando algum serviço meio que tipo freela, assim, pegando algum horário, e aí se vai, tipo assim, a demanda dela vai aumentando muito, a gente vai precisando pedir muita coisa dela, a gente internaliza ela. Então, por exemplo, o suporte técnico que ele falou, lá no início a gente pegava, tipo, contratava a pessoa 1 hora por dia para o cara tirar dúvida da galera. Aí começou a virar 2 horas por dia, aí virou 4 horas por dia. A gente falou, pô, vamos pegar o cara logo para interno e a gente consegue botar ele para fazer mais coisa. Então, a linha que a gente segue para contratar seria basicamente essa. Quando é alguma coisa mais, tipo, que não é core, assim, que a gente consegue terceirizar, a gente prefere terceirizar e pegar um pedaço de um horário de uma pessoa. A partir do momento que aquilo começa a aumentar muito o volume, a gente fala, faz sentido trazer para dentro que a gente consegue botar a pessoa para ajudar em outras frentes. Todas as posições que a gente tem atualmente na empresa, sem exceção, a gente começou com esse tipo de contrato que o Lira está falando. A gente pegou a pessoa, sei lá, por X horas por dia, depois foi aumentando, até a gente sentir que era necessário. Então, um receio que a gente sempre teve era de, colocar uma pessoa que a gente tivesse que inventar a função para a pessoa. Ou de chegar no momento que a pessoa ter que te perguntar o que ela tinha que fazer. Então, a gente preferia até em alguns momentos se sacrificar e fazer uma coisa ou outra mais operacional, só para ter certeza que a gente ia ter uma equipe sempre muito, muito enxuta, que foi um negócio que a gente prezou desde o começo. Hoje em dia, a gente é um pouco mais tranquilo com isso, tipo de, às vezes fazer uma aposta, pegar uma pessoa que ainda não tem o escopo todo completo, porque a gente sabe que a pessoa vai entregar bem, mas foi uma mentalidade que a gente teve desde o começo, de só puxar quando precisava e de ter essa equipe de freelas, assim. Então, por exemplo, para suporte técnico, a gente tem uma galera que não é full-time, mas elas ficam 2 horas, 2 horas e meia por dia com a gente e a gente paga elas como pessoas jurídicas, até por uma questão contratual é mais fácil. Beleza, e o time é PJ também? A galera ou não? É PJ. Tá Todo bom. mundo PJ. O Beleza. Irélio, o Meio. Show de bola. PJ. Valeu, gente. Obrigado. Leandro Dias, apresente-se. Fala aí, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Show de bola. E pelo que entendi aqui, então, todo lançamento vocês acabam fazendo um remarketing para o público quente só, né? Vocês não atraem mais leads diretamente, né? E quanto é que mais ou menos, em média, que vocês investem por mês para poder fazer esse faturamento de 8 dígitos por ano só em distribuição de conteúdo? Então, isso na verdade quando a gente investe para um lançamento, a gente traz tanto frio quanto quente. Só que a gente enxerga que tipo o que permite a gente controlar o tamanho é o quente. Mas se o frio estiver dando ROI, a gente vai botar dinheiro do frio também. E aí isso vai variando. Essa verba de investimento mensal, ela costuma oscilar bastante. Então, tipo, não é um negócio muito fixo, certinho. Quando a gente encontra algo que está funcionando bem, a gente escala mais. Quando não, a gente escala menos. Mas, atualmente, mês passado, a gente deve ter colocado algo em conteúdo, assim, algo em torno de 50, 60, alguma coisa assim, só em conteúdo. Legal, legal. E aí vocês colocam o conteúdo, então, e escala isso daí para distribuir. No final, você pede para o pessoal te seguir o Instagram, por exemplo? Então, o exemplo de seguir o Instagram foi tipo um exemplo de um público que eu peguei só para tipo exemplificar mesmo, mas não é necessariamente tipo a gente foca em fazer o cara seguir a gente no Instagram, não. Como a gente tem rede tipo no YouTube, no Instagram, Facebook e tal,
A gente vai testando o que está funcionando melhor mesmo e vai trazendo. Mas foi como eu falei, a gente testa várias formas de conteúdo. Então, pô, a gente vai testar vídeo, vai testar e-book, vai testar trazer o cara para seguir a gente pro Instagram e tal. E aí, a partir dos testes que a gente vai vendo o que está funcionando melhor e vai distribuindo. E vai escalando, entendeu? Legal, obrigado, pessoal. Ficou claro. Valeu. Valeu, Leandro. Arlindo Armando. Olá, pessoal, boa noite. Galera, primeiro, obrigado aí pelo tempo de vocês, por, enfim, se disponibilizarem a compartilhar com a gente. Do caralho. Duas perguntas. Primeiro, lá no comecinho, você citou rapidamente, acho que foi o João, falou que vocês têm a equipe enxuta porque vocês acabam dividindo muito o resultado dos projetos, das campanhas e tal. Você pode explicar um pouquinho melhor como é que vocês decidem isso? Quem ganha quanto? Como é que você decide qual que é o momento de dar porcentagem? Qual área que vocês dão? Qual área que vocês não dão? Essa é a primeira. Tá. Bom, o motivo da gente ter a equipe enxuta não é a gente poder dar uma participação no lucro maior para a galera. São duas coisas que de fato acontecem, mas não tem uma correlação direta entre si. A gente sempre teve essa preocupação de criar posição sem ter trabalho. Então, o motivo da equipe ser enxuta é mais esse mesmo, da gente conseguir controlar a galera e, enfim, não ficar criando posição sem trabalho. Sobre a bonificação, o que a gente faz é o seguinte, geralmente o cara entra com um salário fixo e aí, ao longo do tempo, o principal driver de aumento dele vem no variável. E aí, o que a gente faz é ou criar metas que tenham um desafio específico, por exemplo, o cara de conteúdo, estou só exemplificando, se até dezembro a gente tiver, sei lá, 500 mil inscritos no canal do YouTube, que é uma métrica que tem alguma relação com o trabalho dele, ele ganha o bônus 1. Se a gente conseguir faturar R$1 milhão só com leads orgânicos, ele consegue abrir o bônus 2 e assim vai. Então, tem algumas metas que são de acordo com desafios específicos para cada posição e tem algumas outras metas que são mais gerais. Então, hoje em dia, a gente tem dentro do nosso grupo de pessoas full-time, né, dessas 6 pessoas, além de mim e do Lira, a gente tem 2 delas que a gente considera mais seniores, assim, são quase conselheiros nossos. Quando a gente tem um dilema, eu acho que é uma coisa, ele acha que é outra, a gente recorre a elas como uma válvula de escape. E aí essas 2 pessoas também que estão com a gente há mais tempo, entregam resultados muito grandes, elas têm uma participação mais expressiva do que as outras 4. E além disso, essas 2 pessoas também são as pessoas que atualmente são as caras de outros produtos. Então, quando eu mostrei lá que tinha Power BI e VBA, para Power BI Alon e para VBA o Diego, são pessoas que também botam a cara, que aparecem em vídeo, que participam de processos de venda, que tocam processos. Então, a gente acha que faz sentido para essas posições esses caras terem uma participação maior nos projetos. E aí, os salários deles são maiores. Mas acho que também uma outra coisa que pode agregar para a tua pergunta. A gente tem uma especialista que é a Carol, que é especialista de AutoCAD, que é um dos produtos que a gente tem também. E aí, nesse caso, ela não faz parte da nossa equipe full-time. A gente fez um contrato com ela, de direito de imagem, de produção de conteúdo. Ela produziu o conteúdo, o contrato já previa por quanto tempo que a gente poderia usar o conteúdo, por quanto tempo que a gente poderia usar a imagem dela. A gente pagou um valor para ela, por isso. Teve o conteúdo, que é basicamente o curso na nossa mão, e aí a gente contrata ela pontualmente quando a gente quer fazer alguma ação. Por exemplo, vamos testar um webinário. Para testar um webinário, a gente precisa que ela grave o webinário e precisa que ela faça anúncios. Então, a gente faz um novo contrato para que ela grave esse webinário e grave, sei lá, 6 anúncios. Agora, vamos tentar um lançamento com esse produto. E a gente faz um novo contrato para que ela grave os vídeos de lançamento e, enfim, tudo que está dentro daquela estratégia. Então, são contratos bem fechados. A gente até teve a preocupação de procurar escritório de advocacia, conversar com o contador para fazer um negócio bem amarrado, e é um modelo que é facilmente replicável. Então, se a gente quisesse, por exemplo, vamos vender agora Project, ou então Revit, alguma outra coisa que a gente veja possibilidade, a gente já tem um modelo fechado para pessoas que não fazem parte da organização. Aí, Lira, complementa aí. Assim, a gente não tem faixa
padrão do tipo, o cara tem que ganhar tantos % do variável e tal. A gente normalmente pega todo mundo que a gente contratou uma galera bem, que tipo assim, tava meio que seguindo a princípio carreira tradicional, e a gente tirou o cara de lá e trouxe para dentro. Então o cara tava, sei lá, entrando numa multinacional, alguma coisa do tipo, e a gente trouxe pra gente. E aí normalmente, tipo, fixo a gente vai pagar provavelmente algo perto do que ele possivelmente ganhava lá, e aí ele começa a ganhar no variável muito mais do que ele ganharia lá. Porque, enfim, enquanto estiver vindo o resultado da empresa, a gente vai fazendo isso. Mas a gente normalmente vai escalando aos poucos, assim, até o variável. Como a gente faz revisões semestrais com a galera, a gente consegue sentir se a galera está se sentindo tipo, muito destoada em relação ao resultado e tal, e vai ajustando isso aos poucos. Mas a gente não tem tipo, uma faixa padrão do tipo, fulano de tal, da posição tal, tem que ganhar 10% disso daqui. Não, tipo, a gente vai meio que fazendo meio que semestral nessa linha, entendeu? Só para fechar, um ponto positivo também de você ter uma galera da tua equipe com uma participação alta no lucro é que eu acho que isso motiva muito o restante da equipe. Então, por exemplo, essas duas pessoas que eu citei, que estão muito próximas de mim do Lira, que são os dois caras mais seniores aqui da empresa, provavelmente o valor que eles ganham motiva muito o cara que entrou há 6 meses, que entrou há 1 ano, a correr atrás porque ele vê que é possível também. Massa. E só para ver se eu entendi bem, basicamente a métrica de vocês para se um conteúdo tá funcionando ou não, vocês só descobrem a hora que vocês rodam campanha de lead para eles? Isso. Vocês não têm métrica anterior, tipo, você nunca vai pausar por qualquer outra métrica, assim? Não, então, tipo, a gente tem as métricas que a gente vai descobrir, que a gente, por exemplo, vai no feeling mesmo. A gente faz, por exemplo, um teste com, sei lá, pegar um exemplo. Vou distribuir vídeo. Aí eu distribuo vídeo e vejo qual é que tá o meu CPV lá do vídeo, sei lá, de 50% do vídeo. Aí eu vou fazer alguns testes com os vídeos e vou ver mais ou menos como é que tá a média daquele estilo de vídeo e tal, só para eu ter uma referência. Mas eu só vou saber se aquilo funciona ou não a partir do momento que a gente vende para ele, não é nem capta lead, tipo, a partir do momento que a gente vende para ele. Aí eu vejo, botei tanto aqui, gerou tantos leads, isso aqui vendeu tanto, e aí eu sei, beleza, isso aqui funciona. Mas fora isso, e aí a partir do momento que funciona, aí eu consigo fazer a métrica da conta contrária, né? Eu consigo voltar e saber, então pagando esse custo por ação, eu consigo, entendeu? Eu consigo, eu faço o caminho inverso. Aí eu consigo saber quanto que investir e tal. É assim que a gente faz. Boa, valeu demais. Breno, valeu, cara. Breno? Bom, a pergunta dele foi: seriam 2 campanhas diferentes? Campanhas para seguidores e outras para captação de leads? Então, para cada conteúdo a gente vai testando em campanhas diferentes. Aí tem conteúdo que a gente distribui com várias campanhas, tem conteúdo que é uma campanha só para vários conteúdos. Aí vai de acordo com o tipo de conteúdo mesmo, não tem uma forma fixa. Mas captação de lead é uma coisa, distribuição de conteúdo é outra coisa. Então, isso aí é completamente separado. Show. Sávio, tá aí? Opa, tô sim. Tá dando pra poder me enxergar aí? Manda bala. Bom, e aí, gente, primeiro, obrigado pelo conteúdo, muito top. Eu gosto quando eu vejo os númerozinhos aparecendo em matemática, esse negócio me atrai pra caramba. Pergunta que eu ia fazer para vocês é o seguinte: vocês primeiro trabalham para poder atrair seguidores, né, e depois fazem lá a captação de leads para o formato de lançamento. Eu queria saber se o formato de lançamento que vocês trabalham é o formato tradicional de lançamento do Érico Rocha, e se vocês já tentaram fazer esse mesmo processo de atrair, de criar um público quente e depois fazer um funil direto de vendas. E se vocês já tentaram, por que deu certo ou não deu certo? A gente começar a responder. Fala aí. Sobre a primeira pergunta, sobre o formato do lançamento, ele, no começo, quando a gente começou lá em 2017, ele era basicamente pegar a forma de lançamento e trocar forma de lançamento por Excel impressionador lá no script, então era muito parecido. E aí, com o tempo, a gente começou a mudar as coisas. Hoje em dia, eu acho que assim, a estrutura é bem diferente. A gente não segue exatamente todo o modelo da fórmula. A gente, em termos de CPLs, dá mais conteúdo mesmo do que o modelinho da fórmula geralmente sugere para você. Então, em todas as aulas 1, 2 e 3,
mais da metade do tempo é dando efetivamente conteúdo, ensinando alguma coisa para o cara, porque a gente percebeu ao longo do tempo que para uma pegada mais ferramental, a gente precisava disso, quebrar algumas objeções de fato ensinando. Então, em relação à primeira pergunta, atualmente não é 100% o modelinho da fórmula, não. Mas a Ilira pode falar melhor sobre o tráfego. Sim, mas tem essa diferença, mas a gente faz tipo CPL 1, 2, 3, vídeo de vendas, a essência continua sendo fórmula de lançamento. E aí, em relação a testar, captar com venda direta, sim. Tipo, o João falou lá que a gente vende VBA e Power BI, VBA e Power BI a gente vende no perpétuo. Então, faz venda direta também, e aí vai testando estratégias diferentes. Como a gente ainda está escalando isso e evoluindo, aí tem várias estratégias que a gente vai testando. Às vezes é carta, enfim, às vezes não vai variando mesmo. Funil de e-mail, enfim. Então, mas já fizemos sim, funciona também. Só que o ciclo é mais constante, né? Porque você está vendendo perpétuo, não tem que esperar o lançamento para fazer um teste, entendeu? Show de bola, é isso aí. Obrigadão pela resposta. Show. Tom. Boa noite, pessoal. Gratidão aí pelo tempo de vocês, baita palestra. Duas perguntas aqui pontuais, até que o João Paulo já falou de uma, mas eu queria entender um pouco mais, que é em relação à equipe no dia a dia, em geração de conteúdo. Vocês falaram que, enfim, vocês têm pessoas específicas para automatizar para vocês esse lance aí de gerar conteúdo, né? Porque me impressionou a quantidade e acredito que seja muito massivo, muito vídeo longo, vídeo curto, enfim. Queria entender um pouco mais disso daí de vocês. Tá, bom, vou começar e Lira me complementa aí. Bom, o que a gente faz atualmente é o seguinte, a gente tem basicamente um dia para gravação e aí nesse dia a gente já acumula uma pancada de coisa e grava uma porrada de coisa. Então, por exemplo, eu sou especialista de Excel e aí tem um cara da nossa equipe que nesse dia já produz vários conteúdos para mim, senta comigo e fala, João, hoje a gente vai gravar 4 vídeos, o primeiro vídeo é sobre PROC-V, você vai seguir essa linha daqui, o segundo vídeo é sobre tabela dinâmica, você vai fazer isso, o terceiro é sobre índice CORRESP, é isso aqui, e o quarto é sobre formatação condicional, e é isso aqui. E aí o que eu gosto de fazer é pegar todo o conteúdo que ele preparou e fazer algumas modificações para o vídeo ficar com a minha cara. Mas assim, eu ganho muito tempo não precisando ter que desenvolver isso do zero. Volta e meia, eu vejo alguma coisa muito legal, então desenvolvo alguma coisa muito legal no Excel e aí eu quero produzir. Aí tranquilo também. Então as duas coisas coincidem. E a gente acaba fazendo isso para todos os produtos. A exceção é que esse cara que produz o conteúdo, ele também é um especialista. Então, para VBA, que é o Diego, o nome dele, ele produz e ele grava. E a terceira frente, que é Power BI, o cara que grava, ele também produz. Então, o único especialista que tem essa folga de ter uma pessoa para preparar os conteúdos na empresa sou eu. Porque meu tempo tem que estar mais focado na parte estratégica e não na parte operacional em si. Então, é basicamente isso. A gente tem esse fluxo, assim. A gente sempre tenta adiantar muito o lançamento. Então, quando começou, por exemplo, o Corona, a gente já estava, sei lá, um mês com folga para entender como é que as coisas iam acontecer e também se adaptar. E hoje em dia, assim, funciona. A gente, por exemplo, desde que começou a pandemia, a gente, uma vez a cada 2 semanas, se encontra no escritório, todo mundo de máscara, e só quem precisa ir, geralmente só eu, o Diego e o Alon, e às vezes o Lira também, e é muito rápido, papum, a gente já sabe o que tem que fazer, vai lá, grava, tem um cara da equipe que edita, e aí a gente consegue seguir esse fluxo, geralmente com um dia por semana dedicado para gravação, tanto de conteúdo quanto de anúncios de forma geral. Mas aí, Lira, também se quiser complementar. Não, é isso mesmo. Show. Vi também Respondi a tua pergunta, cara? Sim. Total demais. Quanto à estratégia de omnichannel de vocês, vocês acabam conseguindo fazer aquele looping de conteúdo, pega um, recicla, bota para tudo, ou é bem direcionado? Tem coisa que aproveita, tem coisa que é direcionado. Vai depender do tipo de conteúdo mesmo.
Não é tudo que a gente consegue aproveitar, tem coisa que a gente vai fazendo direcionado, a gente vai vendo o que fica, uma análise mais qualitativa mesmo, assim, do conteúdo em si. A gente olha e fala, pô, isso aqui vai ficar bem, isso aqui vai funcionar em todos os lugares, isso daqui não. E a gente vai meio que adaptando, entendeu? Saquei. E por último, que é uma dor muito grande minha, porque eu moro em Portugal e a equipe toda no Brasil, vocês falaram que vocês começam contratando 1 hora por dia da pessoa e depois vai evoluindo até que traz para dentro. Como é que fica? É home office? Óbvio que agora em época de quarentena é home office, mas como é que ficou esse controle inicial para vocês de, porra, só contrata 1 hora e tudo mais? A gente tem uma vantagem competitiva muito boa, que é o seguinte, até respondendo um pouco da pergunta do Bruno, depois a gente pode entrar mais a fundo, que ele perguntou por que a gente mantém o curso presencial. Por a gente ter o curso presencial, a gente tem uma geração de talentos contínua. Por quê? Porque a gente não dá mais aula presencial, nem eu nem Lira. Só que a gente tem uma equipe com mais de 20 pessoas que dão aula ou monitoria. E essa galera, ela sempre segue um padrão. São universitários que mandam bem nas empresas onde trabalham, estagiam e sabem Excel, VBA ou Power BI. Então, boa parte da nossa equipe a gente consegue puxar do nosso presencial aqui do Rio, porque é um cara que pensa parecido com a gente, geralmente se formou ou na nossa faculdade ou em alguma faculdade que a gente conhece, a gente tem muita referência sobre o cara, e aí isso facilita muito na contratação. Exatamente. Mas sobre o controle de home office, o que a gente faz, cara, é muito mais do que olhar o número de horas e olhar o resultado final do que a gente deu para o cara fazer. Então, quando a gente fecha, por exemplo, 2 horas por dia, é mais para ser uma segurança para o cara do que para a gente. Como assim uma segurança para o cara? Porque, se a gente der um trabalho para o cara fazer que é incompatível para ele fazer em 2 horas por dia, ele pode avisar para a gente e falar, galera, isso aqui não dá para fazer em 2 horas. Mas a gente, de fato, não fica olhando se ele usou 2 horas ou não. A gente vê se ele concluiu o trabalho dele ou não. E aí entra num outro ponto, que é o seguinte, pelo fato de a gente, desde o começo, ter essa mentalidade de ter uma equipe enxuta, acaba que a gente domina quase todos os trabalhos da empresa. Então, por exemplo, eu sempre estudei muito copy, o Lira também. O Lira sempre estudou muito tráfego. No começo, a gente editava vídeo. A gente, então, consegue fazer uma demanda de quanto que o tempo que um cara precisa para executar uma função com muita facilidade, porque a gente já efetivamente fez praticamente tudo que ele fez, né? que ele vai fazer. Então, é muito fácil para a gente estipular o tempo, mais ou menos, médio que um cara precisa para executar tal função. E é isso, então, entender muito bem o business, para a gente conseguir controlar tudo e, em segundo momento, a gente olhar muito mais para o resultado do que para o tempo e para a hora trabalhada. E já aconteceu da gente contratar um cara, não ficar muito feliz com a 1 hora dele e acabar deixando por ali mesmo ou diminuindo. E também já aconteceu várias vezes a gente contratar o cara, acho que ele está super produtivo ali e aumentando até chegar o momento de a gente contratar efetivamente ele. Show. Gratidão e mais uma vez pelo tempo de vocês. Parabéns pela simplicidade aí, essa mentalidade de vocês de ser enxuto, mas não deixar a qualidade passar, é admirável. Tamo junto. Valeu. Valeu, cara. Felipe Obrigado. Moreira. Opa, boa noite. Primeiramente, parabéns aí pelo conteúdo bem diferenciado. A minha dúvida que ficou, eu não sei se talvez vocês até responderam, porque eu cheguei 10 minutos atrasado, mas primeira dúvida é diversificação. Atualmente vocês têm vários produtos e promovem os vários simultaneamente, ou vocês focam em um produto por vez, um lançamento por vez? Como que é essa questão da venda do produto? Vocês têm vários produtos na esteira vendendo ao mesmo tempo, ou vocês focam em um tipo de lançamento, um tipo de conteúdo por vez? Segunda dúvida é sobre a copy de vendas. A questão da copy, vocês fazem vocês mesmos ou delegam? Responde aí, Lira. Tá. Falando de Cara, mais. em relação às vendas, a gente enxerga cada produto como, hoje em dia, né? A gente enxerga cada produto como sendo, por si só. Então, meio que tudo vai vendendo ao mesmo, em paralelo. Então, se vai ter um lançamento ou se não vai ter o lançamento, aí
aí é daquele produto. Então, se eu fizer um lançamento de Excel, o lançamento de Excel segue o calendário dele. O Power BI, ele vai seguir o calendário do Power BI. Se ficar um mitante com o outro, beleza. Dependendo se for exigir muito da nossa equipe, da gente, como a gente é enxuta, às vezes a gente fala, pô, não, vai cair do Power BI, um negócio de Power BI que vai demandar muito da gente, junto com o do Excel. Ah, não, então bota na semana seguinte pra gente não morrer também. Então, é tipo só isso, assim, mas no geral vai bem em paralelo, assim. E em relação à copy até hoje na empresa fica basicamente eu e o João, essencialmente. Aí a gente está treinando alguém também para conseguir, enfim, ajudar a gente com isso e desenvolver mais coisas também, mas até hoje foi a gente nunca terceirizou. Show de bola. Obrigado aí, pessoal. Nada, Valeu. que isso. Show. A do Bruno já respondeu, o João, né? Do evento presencial. E Sávio, você quer fazer a pergunta? Só complementando o que o Bruno perguntou, que ele perguntou percentual, né? É mais ou menos 5%. Então, assim, presencial é um negócio muito marginal para a gente hoje em dia. Só que eu e Lira, a gente não tem trabalho em presencial, dá lucro e é legal também. A gente gosta de ter um polo aqui no Rio, até para assim, fortalecer a marca aqui no Rio. É um negócio que a gente sempre teve um carinho especial e não tem por que deixar de ter isso, se dá lucro e pouco esforço. Primeiro, parabéns, obrigado por essa oportunidade de estar conversando com vocês estarem distribuindo esse conhecimento. Só uma dúvida, ele dá 5% bacana, e como que é esse sistema? Vocês têm um local que vocês alugaram ou vocês fazem algo presencial, vocês alugam uma sala quando vai ter um evento? Como é que funciona isso? Cara, é um custo 100% variável, desde o lugar onde a gente dá aula até a nossa equipe de professores e monitores. Então, o que acontece é o seguinte, uma das pessoas aqui dentro dessa equipe completa com a gente, full time, é o gerente do presencial. E aí esse cara, ele gerencia os professores, ele treina os professores, e o presencial, ele funciona de forma muito orgânica. Então, como o nosso público para o presencial é muito focado em universidades, a gente quase não gasta nada em divulgação. Então, as principais faculdades, né, aqui do Rio de Janeiro conhecem a gente e aí vai passando, pô, vou fazer cursões na hashtag. Então, assim, o esforço é muito pequeno. Nosso esforço é mais de encontrar uma equipe nova, treinar sempre e ter um pool de professores. Mas a sala é um custo variável, então a gente aluga por hora. Os professores são todos contratados como autônomos também, por hora. E a divulgação das turmas é feita basicamente de forma orgânica, com aulões em faculdades, mas exige praticamente... O único trabalho que eu e Lira temos com presencial talvez 1 ou 2 vezes por mês, sentar junto com esse cara que é o gerente e saber como é que estão as coisas, quantos alunos a gente tem, qual foi o lucro do mês e tal. Mas é um negócio que não demanda muito da gente. Você comentou sobre as faculdades. Foi um trabalho orgânico que teve dentro das faculdades ou vocês bateram lá na porta e falaram, olha, a gente pode treinar seus alunos? A gente começou a hashtag dentro da faculdade. Então, eu estava na faculdade, acabando o curso, o Lira também estava acabando o curso. Então, assim, eu era de empresa júnior, eu fui presidente de empresa júnior, o Lira também foi líder de empresa júnior, então a gente era meio visto como caras bons, como referências. E aí foi muito fácil conseguir as primeiras pessoas que confiavam na gente. Pô, o João vai dar uma aula de Excel, vamos lá ver qual é. Então, começou de forma muito orgânica, assim, a gente dando aula de graça em 2015 na faculdade para conseguir gerar leads. E depois, uma turminha com 9 pessoas, que depois virou 18, 40, 60. E hoje em dia a gente roda com, sei lá, 100 pessoas por mês aqui no Rio, sem fazer esforço. Se a gente quisesse brigar no presencial, aí poderia ser muito maior. Isso aqui é uma questão de custo de oportunidade. A gente poderia ter, sei lá, 200 alunos por mês presencial, se a gente quisesse, sim. Mas é muito mais fácil a gente conseguir 100 novos alunos no online do que no presencial. Então a gente mantém quase como que um business de diversificação, um pouquinho de hobby também, porque a gente gosta de ter e dá lucro. Legal. Obrigado, gente. Parabéns. Ô, João, você está me ouvindo? É que eu não fiz a pergunta aquela hora. Posso fazer? Foi mal. O que acontece? Ô, João, se você não quiser, né, eu acho legal te falar, porque eu trabalho com um produto também que está relacionado a Excel, mas não é só Excel. Então, se não puder responder, não tem problema, tá? O que acontece?
eu vejo que na sua copy, vamos dizer assim, ao contrário de muitos outros infoprodutos que eu vejo, o pessoal trabalha, às vezes, direto, começando pela dor, depois apresenta o produto em si. E no seu caso, todas as comunicações, pelo menos que eu fui impactado do seu produto, você está já direto com até o nome do produto, Excel impressionador. Logo de cara você já fala o que é e qual que é o benefício, né? Você não segue aquela... Você não fala para o cara assim, você quer ser promovido ou você quer crescer na carreira. E aí depois você chega falando, você vai fazer isso usando determinado treinamento e etc. Como que você imaginou, como que você tomou essa decisão? Você chegou a testar outras estruturas de copy para poder trabalhar nesse nível de consciência? Já falar direto do Excel. A gente já testou uma abordagem mais na linha de medo e já tentou uma abordagem mais na linha de ganância, né? Que é o que a gente foca hoje. Mas a gente entende que essa pegada mais na linha de ganância, ela combina muito mais com o nosso produto do que uma abordagem mais na linha de medo. Então, a gente poderia tentar fazer alguma coisa no sentido, você tem que aprender Excel, porque senão você não vai conseguir um emprego. Ou se você quer ficar desempregado, estagnado para sempre, continua como está, você tem que procurar uma solução. Mas a gente acha que faz mais sentido tentar despertar no cara algo a mais. Enfim, do que a gente já testou, do que a gente já tentou fazer foi isso. Assim, sendo muito sincero também, quando a gente começou a lançar lá em 2017, a gente já tinha uma linha geral de copy muito parecida com o que a gente pratica até hoje. Então, a gente nunca viu a necessidade de fazer uma mudança absurda, porque isso sempre pareceu funcionar muito bem para Excel. Então, talvez de todos os produtos, o que a gente menos mexa na copy é o Excel, porque ele sempre pareceu funcionar muito bem. Assim, a gente nunca viu a necessidade de fazer uma migração absurda e o primeiro que a gente testou lá atrás foi essa pegada mais de impressionar o seu chefe, de chamar a atenção das pessoas na sua empresa, de ser mais respeitado, mais valorizado, mais reconhecido. E essa palavra acabou que pegou muito bem, né? De impressionar. Legal, cara. Obrigadão, viu? Rodrigo Cansado, manda bala aí. Fala aí, galera, beleza? Primeiro, parabéns aí, mandaram muito bem, né? Sempre que eu encontro com vocês, eu sempre aprendo mais. Vocês são caras fantásticos aí. Cara, minha pergunta é um pouco mais geral, assim. A gente já falou outras vezes sobre o que vocês pensam para o futuro, né, da empresa e tudo mais. E poucas vezes a gente tem a oportunidade de falar com caras que performam tanto, né? Que estão fazendo lançamentos cada vez maiores, que estão sempre crescendo, tá? Então, eu queria saber, assim, hoje, né, do ponto que vocês estão para frente, com essa pegada de estar sempre com a equipe enxuta e tudo mais, a pegada é continuar fazendo lançamentos mesmo até o máximo que der, o pico, ou você já tem algum outro modelo de estrutura pensada? Não sei, algum tipo de produto recorrente? Já testaram isso outras vezes? Qual é a ideia do modelo de negócio para os próximos anos? Bom, acho que deu um probleminha. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Beleza. Lira pode complementar também, mas o que a gente entende é o seguinte: atualmente a gente tem alguns modelos diferentes de estratégia rodando em paralelo. Então, a gente tem lançamento para Excel, mas a gente também tem outros modelos perpétuos, com cartas, com webinários para os outros produtos. Então, o primeiro ponto, a gente entende que essa diversificação de estratégias é importante para o negócio. E aí, o segundo ponto, numa visão mais de médio e longo prazo que você citou, o que a gente entende é que, assim, o movimento que a gente está fazendo agora em 2020 é um movimento muito importante da gente ter vários pilares dentro da empresa que vão ser autoridades dentro dos seus temas. Então, até então, eu vendi Excel, VBA e Power BI. E aí, de um tempo para cá, a gente tem o Alon para Power BI, o João para Excel, vai ter o Diego para VBA, a Carol para AutoCAD. Então, acho que a gente percebe que esse modelo de ter várias referências e dentro de cada referência um tema é um modelo que, se consolidar muito bem em 2020, vai permitir que em 2021, num próximo passo, a gente consiga trazer novas autoridades e chegar naquilo que a gente estava falando mais cedo, de ter tipo um modelo empíricos para treinamento corporativo. Então,
a pegada mais ou menos é essa. Esse ano a gente consolidar o que a gente já tem com os novos produtos que entraram, usando diversas estratégias de venda, algumas perpétuas, algumas mais pontuais, para ano que vem, ou talvez até mesmo esse ano, mas quando a gente tiver um pouco mais de consolidação, pensar em novos produtos. A gente tem um leque de possibilidades já mapeadas e esses novos produtos, tanto como produtos de entrada, como produtos de esteira, para pensar no nosso LTV dos nossos atuais clientes. Mas completa aí. Assim, até falando em termos de modelo de negócio, a gente já fez testes até de outros produtos, que às vezes eram outros modelos, já chegou a testar uma recorrência que não virou, a gente largou rápido, coisas assim. Mas, basicamente, o que a gente enxerga é que, tipo, a gente tenta sempre encontrar algum modelo de venda que a gente entenda como ele funciona, entenda os números dele e saiba como escalar ele de forma consistente. É basicamente isso que a gente tenta entender. Então, a partir do momento que a gente encontra isso, a gente fala, beleza, agora que a gente encontrou esse modelo, é só tacar mais tráfego. Tipo, só tacar mais lenha na fogueira aqui. E aí a gente parte para começar a testar outro modelo de alguma outra coisa e tal. Mas até a gente conseguir deixar muito redondinho um modelo em um produto, tudo direitinho, a gente fica focando nele. E aí, a partir do momento que a gente começou a, escalar, a gente parte para outros. E a gente não acaba criando um planejamento tão longo prazo assim, do tipo, daqui a 5 anos a gente vai ter uma uma recorrência faturando tanto. A gente acaba não cria muito isso. A gente foca mais nesses produtos que a gente vai vendo, as oportunidades que a gente vai enxergando em cima dos alunos que a gente já tem, e aí nisso na linha que o João falou, às vezes vendo se a gente agora vai fazer um produto de entrada, vai fazer um produto para aumentar o LTV na esteira, alguma coisa assim, entendeu? Chegou a ser, assim, para muitas pessoas um problema, porque se, por exemplo, o Thiago me perguntar quando é que vocês querem estar daqui a 2 anos? Eu e Lira, a gente não tem a menor ideia de onde a gente vai estar daqui a 2 anos. Isso é um fato, não é... A gente não vê isso como um problema, nem como uma coisa positiva. Isso é um fato mesmo. E por que a gente pensa desse jeito? Porque a gente entende que o negócio muda tanto e as oportunidades surgem tão rápido que não faz sentido para a gente cravar uma visão de 2 anos, ou até mesmo uma visão de 1 ano, porque às vezes a gente percebe um negócio, instalou e foi e deu super certo. Essa ideia de MVP muito curto, com capital muito baixo, permite a gente pivotar para um lado para o outro. O próprio Power BI, que atualmente configura aí talvez como o segundo produto da empresa, surgiu assim, vamos testar, vamos. Não estava planejadaço atrás, deu super certo, o pessoal comprou a beça e a gente começou a investir aí. Então, essas visões, essas renovações de ciclos semestrais dão a possibilidade da gente mudar. Não sei se isso é certo ou se é errado, mas é o que a gente está fazendo aí há uns 3 anos e está dando certo. Então, agora matar a gente está trabalhando. Boa, galera. Valeu aí. Pessoal, vou pegar as últimas 2 aqui também para não explorar os Joãos, né? Manda bala aí, Daniel. Tá me ouvindo agora aí? Chegou? Sim, sim. Legal. Bom, primeiro dar parabéns pro João. E a gente é praticamente concorrente no mercado, mas a gente sabe que tem mercado para todo mundo. Então é muito bom ter alguém de inspiração, né? Que vocês têm um bom e, aliás, um ótimo resultado. E obrigado por compartilhar com a gente também as estratégias. Eu acho que, nossa, foi e tá sendo incrível. Cara, tinha muita dificuldade com relação também a COP, né? Eu sempre fazia também. E aí eu trouxe um dos meus melhores especialistas e a gente treinou muito ele para COP. Então, assim, o que eu posso ajudar também de alguma forma, isso tem trazido bastante resultado bom para a gente. Porque eu falei, cara, você já manja desse troço, então agora vai manjar de COP e me ajuda, né? E aí, bom, cara, qual que é o ROI de vocês? Eu não sei se vocês não se sentirem à vontade para falar, também não precisa falar. Mas para fazer essa estratégia grande de aquecimento, né? Quando vocês fazem esses lançamentos, qual é o ROI? 2, 3, 4, 5? O que vocês conseguem de ROI? Porque é um dado bem legal, né? De analisar. Uhum. Fala, cara, a gente conhece já o teu trabalho, acha muito bacana também. Parabéns pelo que você faz. Eu acho que a minha mentalidade é do Lira. A gente é de empresa júnior, então a gente sempre teve essa mentalidade de compartilhar e entender, né, um pensamento mais de abundância do que de escassez, então problema nenhum. É claro que uma informação ou outra talvez a gente entenda que é um pouco mais específica do nicho e a gente acha que não faz sentido passar, mas em termos de ROI, cara, isso varia muito, assim. Então a gente já teve lançamento que ficou quase no 0 a 0, com um pouquinho de lucro,
já teve lançamento, sei lá, com ROI 3, ou até próximo de 4. Então, acho que isso é difícil falar exatamente um número mágico, porque a gente não tem esse número mágico. O que dá para também passar de informação é que, assim, os últimos meses foram muito bons, e não só para a gente, mas para muita gente do mercado digital. E aí a gente até fica se questionando se os resultados dos últimos meses terem sido tão acima da média, eles vêm por causa, é claro que tem um percentual de participação do coronavírus, das pessoas estarem mais em casa, ou das nossas estratégias estarem se consolidando mesmo. Então, assim, honestamente, a gente não conseguiu ainda medir o quanto que o resultado mega positivo dos últimos meses vem do pessoal estar mais em casa por causa do coronavírus ou das coisas estarem se estabelecendo. Mas o nosso ROI dos últimos lançamentos foi muito acima do que a gente costuma ter em média nos lançamentos. Mas assim, Daniel, a gente normalmente nem foca muito em ROI, assim, sendo bem sincero, assim. A gente olha muito mais, isso daqui vai gerar tantos clientes pra gente, tanto de lucro e tal, do que efetivamente o ROI do lançamento e tal. Então, o foco fica mais aí. Bacana, legal, cara. Prazer falar com vocês aí. Vou deixar espaço para outras pessoas também perguntarem. Depois até a gente podia trocar mais ideias, que acho que a gente deve ter muita coisa em comum para crescer. Claro, boa, fechado. Estamos abertos aí para trocar ideia. Abração também. Prazer te conhecer. Boa. Manda a derradeira aí. Roca. Tá no mudo aí, velho. Fala, galera. Beleza? Gostei muito do conteúdo. Fiquei aqui batendo martelinho na cabeça, porque o meu negócio é físico, né? Tem toda a estrutura, criação, pesquisa, que o homem está usando no momento. Aí eu queria saber de vocês, que a gente tem investido, até mesmo, está fazendo uma mentoria com o Thiago, com o Taioba, né? A gente está investindo muito em tráfego. A gente testou várias ferramentas já, inclusive jogamos rede em mar aberto, né? E veio muita piaba, né? Até assim, eu queria saber de vocês, que eu achei muito interessante a estratégia que vocês usaram de criar autoridade no Instagram, que são leads quentíssimos que vão te acompanhar, vão comentar suas stories, vão comentar suas fotos. Se isso seria... Eu quero a opinião de vocês dois. Se seria válido utilizar essa mesma estratégia para um mercado de moda masculino. O que vocês acham? Cara, o especialista em tráfego é o Lira, eu vou dar o meu pitaco aqui. Eu acho que toda e qualquer ação pensada em distribuição de conteúdo para gerar algum buzz, gerar algum nível de lead, ela tem que ser uma ação focada em ter um retorno. Então, eu não faria por fazer sem ter um objetivo muito claro e uma forma de medir isso. Eu acho que os benefícios indiretos das ações, eles são ótimos, mas eles são indiretos. Então, por exemplo, a gente ter feito, a gente fazer mensalmente campanhas de distribuição de conteúdo geram seguidores, geram leads, geram comentários positivos, geram fãs. Mas a gente só faz isso porque a gente sabe que vai ter um retorno no curto, médio prazo. Um lançamento no próximo ou nos próximos. Então, acho que não dá para dissociar as coisas. A distribuição mensal com um retorno que aquilo vai te dar de forma muito prática e pragmática. Estou botando X, quero que volte Y, e eu consigo medir isso desse jeito. Mas aí o Lira pode complementar também. Assim, até falei ali, eu dei o exemplo aqui dos seguidores como tipo um dos públicos quentes que a gente tem aí disponíveis para usar. Mas a gente faz muito isso na linha do que o João falou aqui, do que a gente mostrou. Então, tipo, se eu acho que funciona para moda masculina, acho que funciona. A parada é você conseguir encontrar uma linha de conteúdo que vai gerar a conscientização do cara ou minimamente trazer o cara para dentro do seu ciclo ali, onde você vai conseguir vender para aquele cara depois. Então, e rastrear todos os números direitinho para ver se isso daí vai fechar ou não, porque eu posso achar que funciona, mas sei lá, por causa do ticket público, não sei o que lá, acabar não funcionando por algum modelo. Então,
Tipo, eu testaria diferentes tipos de conteúdo, diferentes coisas assim. Tipo, é a linha que a gente tenta seguir aqui. A gente não pega uma linha só de tipo, vou conseguir seguidor e vou ver se o seguidor vai dar, não funcionou, então a gente abandonou a estratégia. É mais do tipo, eu quero descobrir como que eu faço para atrair as pessoas. E aí vou testando uma carambada de coisa e tentando puxar o número dali que der. Obviamente nem tudo é tão certinho, mas o máximo de número que a gente der para tomar a decisão, a gente vai tentar puxar, entendeu? Tem um livro que eu citei lá no começo que eu acho que pode ser legal para você, que é esse livro Epic Content Marketing, que, enfim, o cara fala muito sobre marketing de conteúdo para empresas de produto físico e como que essas empresas desenharam as estratégias e tal para conseguir gerar conteúdo, que seria essa distribuição de conteúdo gratuito para gerar um buzz e depois fazer a venda efetivamente e medir isso tudo ao longo do processo. Show de bola. Obrigado aí pela opinião aí. E que aula, viu? Gostei demais, Valeu, bacana cara. Demais. Valeu, Luiz. Obrigado. Posso só trazer um ponto aqui para o Roca, só para conhecer o business dele? Claro. Não sei se você Se o Thiagão permitir, né? Isso aí. Isso aqui é um clube, galera. Tá certo. Não sei se você conhece aquela marca Nômade, a Nordweg, a Harblon e a Sintec, se eu não me engano. Eu conheço a Nordweg. Pronto. Os outros então, tá. Eu te chamo ali, estava conversando contigo até sobre cor e tudo mais, estava falando justamente sobre essas marcas. Eu sou o Otton, que o Ladeira passou o contato. Tá. Te chamo ali no PVT e a gente conversa. Fechou. Show. Taioba. Cara, muito massa. Enfim, a estratégia de vocês, acho que a pegada do que vocês falaram de assumir o controle da escala é um ponto central que dirigiu toda a linha estratégica de vocês, né? A ideia de que eu preciso escalar, e a gente sempre fala isso muito, né? Acho que, tanto o Thiago quanto eu, a gente acredita nisso, né? Você vai escalar, você precisa ter controle dos números do seu negócio. Esse é o primeiro ponto, né? Você não vai colocar dinheiro se você não tiver segurança de que esse dinheiro vai voltar, né? Então, precisa assumir o controle dessa escala, você precisa colocar a mão no volante, ter direção do que está acontecendo, né? Controlar o que está acontecendo e ter o controle para ampliar esse potencial de escala, né? E vocês conseguiram fazer isso muito bem através da produção de conteúdo, o que é muito massa. E a gente sabe que produzir conteúdo, muita gente faz isso muito por métrica de vaidade, né? De seguidores e tudo mais, e não sabe de fato aliar isso utilizando como estratégia de venda, né? Então vocês conseguem fazer isso muito bem, o que é fenomenal, assim. Então essa ideia de usar conteúdo para ampliar o potencial de escala do negócio de vocês, tendo métricas-chave para medir isso, como custo por lead, por exemplo, né? Eu sei qual que é o custo por lead que eu posso investir para ter lucro no meu lançamento. Então, o custo por lead é aquela métrica imediata. É claro que a métrica principal é custo por venda e aquisição, mas eu tenho o custo por lead como métrica imediata da minha estratégia e eu utilizo a distribuição de conteúdo medindo a performance, o resultado disso a partir do meu custo por lead, né? Eu sei o teto que aquilo ali está me dando de escala e isso é muito massa, né? Porque a gente sabe, inclusive, já vi isso diversas vezes, às vezes você dobra a quantidade de investimento no lançamento e a quantidade de leads aumenta 10%, 15%. Então, você consegue agora ter um potencial de escala muito maior e sem contar com vários efeitos positivos que vêm junto, que é a exposição de marca, autoridade, vários elementos que você pode utilizar depois e que aumenta a própria conversão do lançamento em si, né? Assim, parabéns pelo resultado, pelo que vocês estão fazendo, ser um negócio que você investe para frente, né? O Thiago falou isso no início. Enfim, você está colocando agora e olhando isso lá na frente, vendo o resultado lá na frente. E fazer isso é uma questão de maturidade no negócio mesmo, né? Então, muito massa o que vocês estão fazendo. Parabéns, obrigado demais por compartilhar aí com a galera, compartilhar com a comunidade toda. Um prazer mesmo ouvir vocês. Espero que a galera tenha gostado e aprendido. E, mais uma vez, obrigado pela generosidade, né? De trazer o conteúdo e depois ficar aqui 1 hora trocando ideia com a gente. Muito massa isso aí. Valeu demais.
Galera, sem palavras aí para agradecer. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Vou até deixar o João me ganhar no futebol na próxima. Tem que ir essa aí. Não vou nem falar do Lira porque eu não surfo, então não tem graça de ter rivalidade. Não dá, né? Mas, cara, de verdade, obrigado mesmo. Sei do tempo de vocês. Mesmo sendo enxuto, eu sei que dá trabalho. Eu sei que vocês pararam para pesquisar, para fazer isso. Então, agradeço muito, muito. E tá livre aí para vocês falarem as palavras finais, pessoal. Muito obrigado. Acho que a gente já falou bastante. Então, pessoal, quem quiser procurar a gente aí, pode ficar à vontade. A gente está no grupo, no WhatsApp lá. Se quiser mandar mensagem, perguntar mais alguma coisa que não deu para perguntar aqui, podem procurar lá, que a gente vai ajudar com o maior prazer. Também no Instagram lá, ou então no WhatsApp, por onde preferir, a gente está à disposição. É isso. Show, galera. Obrigadão, hein? Boa noite. Valeu, galera. Valeu, galera. Boa noite.